Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Nós somos uma produção da TV Comunhão no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como funciona a lei de causa e efeito. Para isso, além da Miriam e da Thelma, a gente trouxe como convidado o palestrante João Leal. Tudo bem, João? Ótimo. Seja Maravilha. muito bem-vindo. Vamos conversar sobre um tema que a gente considera um pilar da doutrina espírita e consegue explicar todas as questões que nos acometem, dando ao espiritismo seu caráter consolador. Então, a primeira pergunta que a gente quer fazer para você, o que é a lei de causa e efeito e por que ela necessita do livre-arbítrio e da inteligência? E antes que o João responda, você fez uma afirmativa interessante. Você disse que a lei de causa e efeito explica todas as nossas aflições por tudo que a gente passa. É isso mesmo, João? Maravilha. Ela fez uma afirmativa É amplo, muito né? decisiva. Foi assertivo. Eu acho que ela foi direto ao ponto. Isso. Porque nós temos uma série de informações que a gente coloca dentro do contexto espiritismo. Desses rótulos, né? Os ismos da vida, catolicismo, espiritismo, budismo, xamanismo, protestantismo, e o espiritismo não deixa de estar inserido nessas ideias. Então, na minha visão, essa lei, que é uma lei estabelecida no universo para poder chamar todos nós para justiça. Justiça. Todos nós falamos que o Criador, essa essência que nós não conseguimos perceber a sua dimensão, mas o Mestre, quando por aqui falou, nos disse coisas interessantíssimas. Sois deuses. Então, onde é que a gente tem que buscar essa essência? Na nossa intimidade. Então, quando ela traz esse registro, ela está nos chamando para o quê? Para fazer todos os processos de transformação se baseando nessa lei de causa e efeito, ação e reação, que ela não tem, e eu não traria nem para dentro do ideário espírita, é universal. Seja lá em que morada for do universo, essa é a lei justa. Como a gente usa um termo aqui que não é devido, mas é imexível. Alguém já andou dizendo isso, é imexível. Já disseram isso, é imexível, ou seja, você pode fazer o que for, mas para que ela deixe de existir, para nos satisfazer, que é a grande busca que a gente sempre faz, eu quero burlar essa lei. E aí eu acho que a gente desdobra depois dessa conversa, burlar essa lei. Sim. E aí, então, ela precisaria aparecer um segundo Deus para poder fazer revogar essa lei para nos atender. E se vocês me permitirem, eu vou contar uma historinha que eu acho muito interessante sobre o que é que a gente tenta fazer com essa lei de causa e efeito para a gente poder ou terceirizar, ou burlar, ou não querer se comprometer. É simples. Eu vou me colocar como sendo esse cidadão. Como todos nós, em algum momento, queremos que essa lei não funcione para nós. Pode ser para você, menos para mim. Eu não quero ela para mim, porque ela me incomoda. Ela me chama a fazer uma reparação, coisa que não me interessa. Então, eu estava nas minhas angústias quieto e comecei a pedir a esse Deus, o Deus que eu imagino. Olha, me ajuda aqui, eu queria passar por cima disso aqui, preciso ser atendido. Aí, fração de segundo, quando eu olhei para o lado, tinha um cidadão. Aí eu olhei e falei, ué, eu não tenho evidência a esse ponto. Aí eu olhei e perguntei, quem é você? Ele disse, eu sou Deus que você está chamando. Agora eu quero lhe pedir desculpas, porque eu me atrasei. Eu levei 1 segundo para chegar aqui do teu lado, porque eu estava rodando o universo. Agora eu quero deixar uma coisa clara para você, que tem hoje o nome nessa encarnação de João Leal. Seu João Leal. Eu estava rodando o universo. Não era essa galáxia que vocês ainda nem conhecem direito. O universo. Que também não está finito. Não terminei e nem vai terminar, porque você é um desses participantes dessa obra. Agora, eu vim aqui, você não precisa nem me dizer o que você está perguntando, querendo saber, querendo mudar, porque eu já sei, eu estou na sua intimidade. Eu sou parte de você. Agora, uma coisa me incomoda.
Vocês todos só querem que eu modifique a lei que é justa, que é a de causa e efeito. Você fez, amigo, você vai ter que reorganizar isso aí. Então, essa eu não posso, teria que ter outro Deus. Como não tem, ele não vai revogar. Então, se adapte a ela, faça o que você precisa fazer. O que eu posso fazer na condição de Deus é lhe incentivar para que você faça os ajustes devidos para você poder ter essa lei a seu favor. Então, basicamente é isso. A gente quer romper essa lei terceirizando com perguntas tipo, o que é que eu fiz a Deus? Você não fez nada a Deus. O que é que... Eu mudaria essa pergunta. O que é que você não está fazendo pelo próximo? Aí você começa a ter o retorno, a reparação, né? E a gente pode botar isso num pacote religioso e doutrinário, mas ela é uma lei física. Na escola nós aprendemos, bate, volta. É um bumerangue, eu jogo, ele vai chegar de volta, e sempre no momento que eu não estou esperando. Agora, João, ela é uma lei educativa. Não é isso? Não é punitiva. É muito importante que a gente deixe isso bem claro, porque o bateu, levou, tem às vezes essa conotação. Ah, você me bateu, eu vou te bater de volta. Não, e pior que não vem daquele que você fez o ato. Chega de outra forma. Porque senão nós estaríamos criando sempre aquela briga dos primatas. Eu bato na sua cabeça com um porrete, você me devolve. Bate. Tinha um desenho animado que funcionava assim, né? Eram os irmãos bárbaros, batendo. Não, não funciona assim. Ela é uma ação efetivamente educativa. E você pode fazer com que ela se torne suave, porque também em algum momento você procurar, você vai ver isso no Evangelho e em outros lugares, dizendo o seguinte, tenha um gesto positivo, olha a contabilidade a nosso favor que a gente ignora. Veja bem, você faz um gesto positivo, você consegue limpar 100 ações negativas. Olhe que a lei de causa e efeito é imexível, mas a lei do universo de amor, fraternidade, que é um sentimento que a gente ainda não tem nem noção do que isso representa, né? A gente tem rasgos de paixão, de gostar, etc. Mas a lei de amor, quando ela está estabelecida, que é o rebatimento da lei de causa e efeito, aí também ela está pronta, está já absorvida por você na sua trajetória de desenvolvimento e crescimento espiritual. Que é amor e misericórdia. E tem uma outra coisa, né? Quando você falou, né, injustiça, né? A gente está falando da justiça divina, né? E nessa contabilidade que não é 1 mais 1 é 2, né? Depende, né? Tem um depende aí no meio. O que eu acho interessante, João, nessa conversa da lei de causa e efeito, é que, no fundo, a gente ainda interpreta a justiça divina sob a nossa ótica ainda. Claro. Bem de sofrimento, né? Eu ia chegar nesse ponto. Madura, como a gente olha a justiça pela nossa visão ainda imatura, né? Tudo acontece a meu desfavor, né? Terceiriza, aquela coisa toda. É por isso que a gente olha sempre, poxa, uma lei de causa e efeito, uma lei, né, moral, uma lei divina, mas que me causa sofrimento. Então a gente faz muito esse link entre justiça divina, sofrimento, para eu aprender através do sofrimento. A doutrina não nos ensina isso, né? Não. E outra coisa, ação educativa, eu nunca chamo de problema. Eu não tenho problema. Acho que ninguém tem problema. A gente tem ação educativa nos chamando para se ajustar a um padrão de comportamento que vai nos trazer tranquilidade. Vai nos beneficiar. E essa medida é aquela que eu faço com o próximo. Né? E aí é a pergunta, quem é o próximo? O próximo são todas as situações que a vida te coloca diante, né, num teatro, num cenário de ação, naquele período de capítulo da tua existência, que você tem que aprender a olhar para esse próximo. E o processo evolutivo, ele tem uma coisa muito interessante. A gente avança, em toda a trajetória, nada nos foi dado. Isso é importante a gente perceber. Tudo na nossa existência tem mérito, tem ação de construção pessoal. Todos nós temos o nosso DNA da criação, esse Deus que está em nós,
todas as possibilidades intelectuais, lúdicas, o que você imaginar está aqui. Eu vou trabalhando isso ao longo das existências do tempo do universo, que não é o tempo do nosso relógio, não é? Não é o tempo do nosso relógio. Não é essa encarnação. Não é essa encarnação. Quer dizer, é uma trajetória que a gente não consegue avaliar quantas moradas nós já transitamos para chegar até essa e quantas outras nós vamos ter. Uma vez eu tive um sonho muito interessante que eu, agoniado, aparecia uma tela leitosa e eu preocupado, né, e pediam assim, entregue seus documentos, e eu pensei comigo, desencarnei, eu estava em Portugal. Aí eu disse, desencarnei, estão pedindo meus documentos, minhas coisas. Aí eu tentei enganar, eu digo, vou manter minha carteira de motorista, porque se alguém perguntar quem eu sou, eu vou poder provar. Aí nesse espelho que tinha no local, apareceu leitoso escrito, você não é esse nome que você tem. Você já teve muitos outros e muitos outros ainda terá. O que você tem está registrado no seu íntimo. Ou seja, é uma forma de dizer o seguinte, eu não sou um pedaço, eu sou uma história. Sim. Eu vou aproveitar, João, até colocando isso, você colocando, porque tem gente que acha que a lei de causa e efeito veio de outras vidas. Eu vou aproveitar isso que você abordou. Tem gente que acredita, né? Que tudo que acontece é de outra função do vida. passado. Mas nem sempre, Não. né? Tem coisas que é aqui mesmo. É a nossa mania de terceirizar. Como eu não sei o que eu fiz, como é que eu posso saber o que eu tô fazendo? O que está acontecendo agora? Melhor que não saiba. A gente já sabe que esquecimento passado é uma bênção em nosso benefício. Por isso que às vezes tem rasgos de lembrança, que já é incômodo. Né? Você vê que o a gente não quer nem entrar em contato. Não quer entrar em contato. O caso das simpatias e antipatias, tem coisa mais real e viva do que isso? Eu olho, não sei quem é, mas eu não tenho a menor afinidade. E outras situações que eu também não sei quem é, bate o olho, opa, olha o aconchego, né? Isso. É impressionante. Ou não, né? Ou a não. gente se encontra num grupo não muito bom, exato, mas com quem a gente se afiniza. O próprio ambiente, eu costumo dizer o seguinte, eu uma vez estava dando palestra para uns jovens, e um deles, era uma turma grande, e para você segurar o jovem é complicado, porque ele tem sempre uma forma de lhe provocar. Aí um deles virou e disse assim, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu não pedi para nascer. Aí eu digo, opa, peraí, pessoal, prestem atenção, o que seu amigo falou aqui é fundamental, isso que ele falou, importantíssimo. Aí ele ficou todo cheio. Eu disse, realmente, ele não pediu para nascer, eu não pedi, ninguém pediu. Nós imploramos para nascer. Imploramos para estar no ambiente familiar que nos trouxe, o ambiente social que eu estou inserido, mesmo que em algum momento eu mude para outro, não perde essa mesma relação. Então, nós imploramos, o processo evolutivo nós buscamos a cada dia. Ou seja, para de reclamar da vida que você tem. Vamos fazer. Né? E outra coisa, o processo evolutivo, ele é uma coisa curiosa. Ele é solitário, totalmente solitário. O meu é meu. De cada um de vocês, a você pertence. Agora, nessa lei do universo, tem coisas fantásticas. Existe uma enzima que faz a ligação disso tudo, que se chama solidariedade. Sim. Na solidariedade reside todas essas possibilidades de você se reorganizar. Não é dando um pacote, uma cesta básica, não. É a solidariedade das relações. Isso é sentimento, né? Nós estamos falando disso. Disso, né? Porque as pessoas acham que doar alguma coisa, porque ela vai cobrar depois isso. Olha, eu fui bonzinho. Bonzinho para quem? Isso pouco importa. Se a pessoa não estava tendo aquilo, é porque também ela estava precisando ser cerceada daquilo. Né? Porque muitas vezes você não ter alguma coisa, não quer dizer que você é o coitadinho do processo. Me incomoda muito duas coisas. Quando a gente diz assim, precisamos atender aos pobrezinhos. Isso para mim é muito ruim, porque diz o seguinte, eu sou um privilegiado e o pobrezinho existe para que eu exerça o meu grandioso coração. Seu mérito, né? Conversa. Outra coisa, né? Esse é um aspecto que me incomoda. E outra é o seguinte, não, é assim mesmo.
as coisas são desse não. A indiferença. Estou aqui para transformar. Exato. Hã? A indiferença é uma desconexão Mas total, isso, né? Isso que o João está falando é importante, porque isso mexe diretamente naquilo que a gente não quer fazer, que é mudar. Claro. Então, cômodo. ficar no lugar que eu conheço, na arrogância, na indiferença, né? Na pobreza, Sim, né? sim. Me sentindo vítima daquela situação, é porque quando a gente fala de lei de causa e efeito, significa que eu tenho que começar a entender que aquilo que eu planto, eu vou colher. É. Não necessariamente igual com aquela Sim. pessoa, né? Mas tem uma responsabilidade embutida. E junto com essa lei tem duas que eu acho tão importantes, que para mim andam junto com a lei de causa e efeito. É a lei da destruição e a de progresso. Se no processo evolutivo a gente tem que sempre que progredir, para progredir eu não tenho que mudar? Mudar eu tenho que destruir alguma coisa. Meu antigo hábito, minha maneira de ver as coisas, de entender, minha maneira de compreender o que seja de fato caridade para com o próximo, que não é dar as coisas, como você disse, para aumentar Eu e até ostentar a uso, soberba, outra né? coisa também que eu costumo tentar afastar, a palavra caridade. Porque elas têm uma importância vibratória muito grande, mas nem sempre ela é tratada por nós com a força e a essência que é. É sempre alguma coisa que eu estou benevolente querendo fazer com você. Lhe socorrer, lhe atender, não. Tira isso de cena. Porque a gente começa com isso a fazer cobranças. Né? Eu sou um cobrador das minhas ações positivas. Não, só interessa a mim. E você cobra até de Deus, né? Não, o que é que eu fiz a Deus? eu Ele fiz falou, tanto, foi tão né? boazinha, né? Eu fiz tanto Eu fiz tanto para isso, pra aquilo. não saio da comunhão, frequento o grupo. É uma caridade tal, com é isso, reconhecimento, não sei o quê. né? E por que Deus Outra não- coisa, quando chegar lá isso. no plano espiritual, não vai estar na minha contabilidade, o João Leal fez 1000 palestras na comunhão, João Leal fez... Não, amigo, isso aí é detalhe. Eu quero saber uma ação transformadora que você fez. Essa sim. E se você se transformou por dentro, Por né? dentro, João? por dentro, não é? Se você não é se tornou uma fachada. pessoa realmente Não é solidária, parecer, que, né? que Não é está fachada. conectado com os problemas do Claro. mundo e do outro. Sim. Aquilo ali não é uma coisa só para você atuar como, assim, de forma arrogante, né? Eu sou um privilegiado, então eu ajudo os desfavorecidos. Não, eu tenho que participar, isso Claro, aí tem do que me processo. tocar de alguma coisa, de alguma forma. A lei de causa e efeito, ela é impecável. Eu até fazer esse tipo de colocação é meio sem sentido, mas é verdade. Ela é impecável. Se a gente colocar só essa lei no nosso entendimento, todas as outras coisas estão percebidas, porque as outras são desdobramentos dela. Né? Se você for lá na Gênesis, isso está lá registrado. Se você pegar qualquer outra obra básica de Kardec, que ele sistematizou isso, não criou nada, apenas sistematizou, está lá. Está estabelecido essas posições de firmeza, de transformação. E não são as lamúrias das preces, né? Pagar promessa. E isso é enganar a quem? A grande promessa que o universo quer é que você faça essa transformação. Mas eu acho que às vezes a intenção pode ser nem enganar, sabe o que é? Eu transferir por outro, fazer o que eu não quero fazer. Terceirizar, né? Terceirizar a né? responsabilidade, o resultado que eu quero Isso. É não ter, querer, né? é não querer melhorar, inclusive, o seu Exato. entendimento Sim. da vida. Não é? Crescer, Eu na acho que a verdade. doutrina, se aí a gente, vou chamar para a doutrina agora que nós abraçamos, ela eu considero ela basicamente ciência pura. Né? Você tem o lado religioso que se diz, a filosofia e tal, mas para mim é ciência pública. O planeta, ele é número. É número, é relação numérica. Tanto é que você vê a própria matemática, os caras estudiosos, o que é que eles fazem? Eles criam um intervalo de percepção numérica para poder trabalhar dentro do estágio de conhecimento que nós temos. Tanto é que chega lá, todos nós aprendemos. Para cá os números não fecham nunca, então é mais infinito. Para cá, menos infinito. Só nessa relação numérica já nos dá a grandeza da criação, né? Que ela não vai ser percebida por nós tão cedo.
Eu já me convenci disso. Sim. Não quero... agora eu estou fazendo o seguinte, tentando trabalhar aquilo que está ao meu alcance. Deu para perceber? Vamos ali. Né? Agora, como é que a gente pode explicar aqui para as pessoas, na vida prática, né? No dia a dia, nós vamos transcorrer aqui uma vida. As pessoas estão vivendo e raciocinando. Isso aqui é a culpa do governo, isso aqui é culpa do político, isso aqui é culpa da minha família, o meu pai, a minha mãe, meu marido, minha mulher, e assim vai. E não adianta, nós estamos cada um sob a lei de causa e efeito. Como é que eu aplico essa lei na minha vida? Sim. Não, sabendo que eu tenho que viver em relação, por quê? Porque eu tenho que desenvolver a solidariedade, a fraternidade dentro de mim, o amor, em última instância, então eu tenho que conviver com as pessoas. E eu tenho que assumir tudo que eu faço e tudo tem uma reação. Como é que a gente pode dizer para as pessoas, observe essa lei no teu dia a dia? Como é que a gente poderia dar essa dica? Isso é um processo natural de transformação. Primeiro eu tenho que perceber o seguinte, eu estou inserido nessa cena. Esse filme da vida que eu estou participando, eu estou lá. Tenho a minha roupagem específica para estar. Então eu tenho que perceber que qualquer movimento nesse cenário, ele tem parte da minha ação. Então, se eu vejo que coisas não estão ajustadas, que me incomodam, trabalhar em cima disso. Né? Eu tenho que fazer essa minha transformação. Eu tenho que ser sereno nesse processo. Eu tenho que agregar ao meu entendimento de vida algo que é fundamental, que é a gratidão. A gente não tem a gratidão como uma expressão das nossas atitudes no dia a dia. E isso é fundamental. Né? A gente está sempre pronto para perceber que todos aqueles que fazem parte do nosso caminho de vida têm uma importância fundamental. Não são menores nem maiores, apenas são. Perdão também, né? Perdão. E o perdão, você saber pedir e saber perdoar, que é uma das coisas mais difíceis, na minha visão, porque você perdoa sempre com uma condicionante. Sim. Isso, quem estiver aqui nos ouvindo, vai entender isso. E a gente sabe que é um processo também, né? Dentro do nosso nível evolutivo. Não, eu perdoo desde que... Nunca mais eu veja. Desde que... Na próxima encarnação, um parente distante, né? A gente ainda brinca eu quero me ver coisas. livre, eu não quero mais compromisso com você, em outra eu não quero nem lhe ver. E aí eu vou fazer aqui uma ação figurada para a gente entender esse processo de responsabilidade da vida. Todos nós, e os que estão nos ouvindo aqui, sabem o que é uma reforma agrária. Vamos lá, tecnicamente, um espaço de terra específico dividido em lotes idênticos. Olha lá, e vão ser distribuídos para pessoas. Então vamos lá, vamos trazer isso para a vida, transformação e responsabilidade pessoal sem terceirização. Eu, Leal, recebi lá o meu pedaço, como cada um de vocês. Está lá, o seu pedaço. Eu recebo um instrumental de trabalho e entro. Fecha a cerca. Aí eu começo a olhar para aquela terra. Não estou fazendo nada. Vejo o cara do lado, né? Tá lá, Ana fazendo tudo, pá, e olha. Cara acumulando no celeiro, botando aquilo para se preparar para as intempéries, e eu aqui. Daqui a pouco eu começo na cerca dele. E aí, meu? Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar aqui. Diz assim, me ajude. Aí eu digo, tudo bem. Aí eu chego na cerca, encosto e digo, vamos lá, o que eu posso fazer é te incentivar. Comece a cavar a terra, comece a usar a semente para depois você fazer a colheita e botar no celeiro e ter teu sustento. Eu não sou permitido pela lei do universo passar aí para dentro. Isso é parte sua. Então, quando a gente entende esse aspecto... mas não choveu. Mas a seca. Não importa. Essa é nossa, somos nós. Então, tá ali. Então, o que é que eu fiz? Outros também dizem assim, eu salguei a Santa Ceia, eu joguei pedra na cruz, não sei o que. Chiclete na cruz. Deixa de besteira. Você está querendo fazer transferência daquilo que você não está fazendo em seu próprio trabalho de crescimento espiritual, não é? É como o aluno.
Ele vai enganar, ele vai colar, ele vai fazer isso. A gente foi estudante, sabe disso. Mas você corre muito risco de depois não ter uma ação correspondente àquele descaso que você fez com as coisas. Primeiro porque você tirou partido de outros. E isso um dia vai lhe custar caro. É normal. Então, a lei de causa e efeito, ação e reação, é um negócio assim tão impecável. Eu fazer essa observação é até estranho, né? Mas eu posso fazer, Deus não está na gente? Então pronto. Ela explica tudo, não é? Explica tudo. Não adianta você se ajoelha, é melhor fazer igual o baiano que vai pagar a promessa e subir a escada de joelho, ele se ajoelha na escada rolante. É melhor do que subir ferindo o joelho, não é? Em vez de você querer, às vezes você pede saúde. Ultimamente, eu não tenho muito feito prece, não. Pedidos. Entendam o que eu vou falar. Eu amanheço o dia, eu disse, esse Deus que está na minha intimidade já está cansado de ouvir lamúrias. Ele não quer ouvir isso porque isso pouco interessa para ele. O que interessa é o que eu estou disposto a fazer. Então eu amanheço e uso um mantra. Eu sou a ressurreição e a vida da minha saúde física. Eu sou a ressurreição e a vida do equilíbrio espiritual, do amparo a todos que estão ocupando o espaço no universo. Às vezes você projetar para distante é difícil, a gente quer projetar para os próximos. Mas dá um voo adiante, porque essa energia ela permeia a todos nós. Então, quando eu digo eu sou, eu não estou trazendo para mim o eu sou. Eu estou usando algo que era dito na linguagem do Cristo, Ishuraya. Quer dizer, Deus é. Então eu digo, Deus é a ressurreição e a saúde do meu corpo. Ou seja, essa energia que está em mim é que faz valer isso. Tanto é que às vezes a gente olha, e outro dia eu estava conversando com um amigo, às vezes eu gosto de entrar em delírio de discussões desse aspecto. Eu digo assim, por que Valdo Vieira era um cara muito interessante, projeciologista, estudei muito aquilo lá, gostava. Depois ele começou a se dedicar a umas coisas e ele fazia umas críticas às vezes ao Cristo, fale bem, dizendo que o Cristo era muito jovem e que dizia, eu sou o caminho, a verdade, a vida, sendo que existem milhares de pessoas. Aí outro dia eu estava dizendo para esse amigo meu, é entender errado o Cristo. Quando ele dizia eu sou, era problema de tradução. Ele dizia Deus é o caminho, a verdade e a vida. Tanto é que ele não tinha essas vaidades, quando ele fazia um gesto de cura, tirando proveito da fé daquela pessoa, daquilo que ela se fez por merecer, ele dizia, eu não fiz, foi você. Se ele fosse com essa arrogância, se trazer para si, ele não faria isso. Exato. Ele saía dizendo, eu curei teu olho, eu curei teu... Então é isso? Não. Então o eu sou é Deus, é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que você chega. Né? Quer dizer, ele, como cada um de nós, é um instrumento dessa missão. Uns caminham mais rápido, né? E a gente tem que ter inteligência para fazer isso, caminhar mais rápido. Aí você colocou um negócio no início interessante, né? Em que momento? Como é que a gente exercita isso? Nós estamos numa trajetória evolutiva que já conquistamos duas coisas fundamentais. A inteligência é uma conquista, não foi doada para mim nem para ninguém. A gente vem num processo evolutivo. E o livre-arbítrio é outra conquista fundamental que com a inteligência e o livre-arbítrio a gente exercita a lei de causa e efeito. Sim, porque a gente faz escolhas. Supostamente melhores, né? Escolhas. A gente não pode se arrepender, por exemplo, não deu certo, não tem problema. A gente tem tempo para corrigir. O tempo e a velocidade vai depender da minha ansiedade. De querer ou não. Eu posso ficar acomodado na estrada, sentado no meio-fio, todo mundo caminhando. Do nosso desejo, né? Da nossa força de vontade. Eu acho que nesse momento, talvez até me lembrei aqui, dar uma pontuada, que a gente está encarnado, todo nosso parâmetro de valor
né, de desejo, de alcance, de sucesso, está baseada em valores materiais, né? Sim. São importantes, a gente tem todo o direito de obtê-los, Sim. mas temos a responsabilidade do usufruto dele. Mas o que a gente fala aqui é muito dessa questão do eu divino que sou eu espírito, né, Leal, né, Thelma e Ana. Então, quando a gente fala de progredir, quando a gente fala de ser melhor, nós estamos olhando não apenas do lado material, que é lícito para todo mundo, mas principalmente a transformação desse ser que veio para ser um ser humano bom, de que vai chegar a perfeição, entre aspas. Então, assim, é esse percurso, né? Porque, às vezes, a gente até esquece que a gente é espírito e fica só nas buscas, né? No sucesso, na transformação do material. E não é só isso, né? O sofrimento que a gente percebe hoje com muita intensidade é essa substituição que a gente vem fazendo. Eu sempre acho que o planeta está melhor. Sim. Tenho o menor dúvida. Eu tenho um embate, às vezes, muito forte com a minha mulher, que ela diz, não está não, por isso eu digo, Cláudia, está sim. Eu acho que ele está... Mas depende da referência que está usando, nós né? não aguentamos mais ver como ele está. Agora, o que eu digo sempre, se a gente hoje repudia certas coisas, é porque a gente se incomoda que já foi assim. Exato. A gente não se incomodava antes. Aí você se incomoda e você acha que você está perdido no espaço negativo, você está inserido. A sua transformação já é um aspecto de realidade para você ajudar a transformar todo o contexto. E esse é um momento fundamental para a gente não aceitar mais certas coisas, não né? tem dúvida. Nos posicionar. Vocês conhecem a história dos governantes que queriam consertar o planeta, ajeitar o planeta? Se reuniram numa sala, as maiores potências. Pegaram o mapa do planeta e fizeram um grande quebra-cabeça e misturaram tudo. E disseram assim, nós não vamos sair dessa sala enquanto a gente não montar esse quebra-cabeça. Leve o tempo que for. Lacraram tudo. Só que um deles esqueceu de tirar o filho, criança que estava embaixo da mesa brincando. Trancou as portas, não pode mais sair ninguém. Aí o menino começou, pai, eu quero sair. Não, você estava aqui, agora vai ter que ficar. Enquanto nós não consertarmos o planeta, ninguém sai daqui. Aí aquele quebra-cabeça horrível, porque como é que você junta o mar? Azul, onde é que está a parte? Então o negócio estava estressante. E o garoto ficou ali por baixo da mesa, era uma mesa de vidro, ele ficou brincando ali. Quando de repente ele saiu, que já não aguentava mais, o menino já estava dizendo, e se eu resolver isso, a gente sai? Aí todo mundo olhou para ele, você que vai resolver? Tá bom, então resolva. Aí ele virou todas as peças para cima, de cabeça para baixo, e aí montou. Aí todo mundo olhou e disse, olha lá embaixo. Quando olharam embaixo, o planeta estava arrumado. Porque ele disse, olha, tinha uma imagem de um homem. Nós consertamos o homem. O planeta está inteiro. Sim. Ou seja, nós só temos um objetivo. A lei de causa e efeito de reforma íntima, chamada de reforma íntima, que dentro do ideário espírita é falado o tempo inteiro, é reforma íntima e tal. Tem que ter esse viés, eu tenho que me arrumar, eu tenho que mudar o meu quebra-cabeça. Eu fazendo isso, é fácil? Não. Nunca ninguém disse que é fácil, porque faz parte das coisas que a gente precisa se reorganizar. Mas isso é fundamental. Não adianta a gente se manter dentro da chamada religiosidade sem a ação transformadora. Isso não quer dizer nada. Só uma perguntinha. Existe lei de causa? A gente está sabendo que tem aqui no plano material, né? Como encarnados. E no plano espiritual tem? Funciona também? Funciona também. Mas eu vou até dizer o seguinte, não existe essa fronteira. Aí, tá vendo? Não existe essa fronteira. A lei é uma só, É uma né? só. Ela foi eu fico imaginando como é que se elabora um negócio desse. Eu preciso ser justo com qualquer um. Não posso ter preferência por ninguém.
Então, como é que eu vou agir assim? Porque se o Leal se apresenta bonzinho, eu vou querer melhorar a situação dele, né? Se a Ana faz assim, eu quero, mas a Thelma não está fazendo, eu preciso dar um corretivo. Mas eu não posso ficar nessa ingerência. É aquela figurinha, né, do Pedro, do São Pedro. Esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Então, o que é que eu faço? Eu crio uma lei que eu fico fora dela. Ela funciona sozinha. Acabou. Você vai me pedir, eu vou dizer, meu amigo, eu posso lhe incentivar. Mas eu não posso fazer por você, porque ela não dá para mexer. Interessante, porque caminhando para o final aqui do programa, e eu quero que você deixe uma mensagem final. Bom, de tudo que a gente conversou aqui, deu para entender que a lei de causa e efeito é a lei da nossa responsabilidade. Né? Tudo o que fazemos, seja no plano espiritual, no plano material, seja nesta vida, seja na passada que eu não me lembro, tudo isso está funcionando como o retorno ali, né? Mas em função do nosso aprendizado. Ou seja, aquilo que eu estou colhendo de ruim significa que eu tomei um caminho tortuoso aí, eu preciso mudar a minha rota. Aquilo que eu estou colhendo de bom, aqui estamos indo bem, né? Esse campo da minha vida. Isso necessita que eu, primeiro, assuma a responsabilidade 100% da condução da minha vida, né, Sim. João? Eu queria que você desse esse recado, como é que eu, quem está nos ouvindo, introjeto isso dentro de mim e passo a viver com a lei de causa e efeito dentro, internalizada, porque eu sei que todo passo que eu der, eu tenho uma consequência. Até porque uma consequência cada vez melhor, né? A gente quer uma consequência, a gente quer que a nossa vida melhore, né? Que as próximas sejam mais amenas do que essa, né? Eu sempre sou muito direto com as coisas. Às vezes eu até brinco. Assim, se quiser me chamar para fazer palestra melosa, escolha outro. Eu não sei fazer isso, porque eu imagino sempre que acaba sendo, sabe o quê? Vou criar diabéticos espirituais, de tanto doce. E a lei de causa e efeito, ela não tem esse compromisso comigo. Entendam isso. Ela é ativa. Ela é ativa. Ela não vem e passa um mel. Ela diz, esse mel, quem tem que passar é você com as suas transformações. Aí ele chega. Né? Então, nós temos uma coisa curiosa. Nós temos a mente e a consciência. A consciência é onde reside todas as nossas certezas do que fizemos ou não fizemos. Está ali. E o que é a mente? A mente é uma defesa impecável. É como o ovo com a gema e a clara e a casquinha em volta. Ela é frágil, mas ela protege o ovo. Então, o que ocorre? A mente, ela abafa a consciência. Vamos quebrar essa casca. Porque a gente passa as encarnações todas fazendo esse abafo da consciência sem querer se conhecer. A gente precisa se conhecer. E se conhecer é você abrir a consciência, deixar que ela lhe doa em alguns momentos para que você perceba, bom, eu preciso transformar. Então, o objetivo de estar numa casa com o ideário espírita ou qualquer outra situação, é você fazer o seu trabalho de transformação. Ponto. Outra coisa, quantas vezes eu, vindo para aqui, para os meus trabalhos de desobsessão, que tinha aqui antes da pandemia, amigos meus diziam assim, Leal, você está indo lá para a comunhão? Eu digo, estou. Põe meu nome? Eu digo, não. Mas por que não? Não. Porra, por que você não vai? Eu não tenho responsabilidade sobre sua transformação, cara. Eu quero dizer, mas poxa, eu digo, Agora, se você estiver enfermo, eu vou e levo o grupo na sua casa. Você está me entendendo? Ou seja, você em condições, faça. Vai lá assistir uma palestra, vai lá aprender alguma coisa, vai lá fazer um trabalho social. Vá lá, se dê pelo menos o trabalho de ir lá. Não sou eu que tenho que levar as suas mazelas, nem quero. As minhas já são pesadas. Eu posso contar uma historinha para encerrar aqui? Claro. Para não perder mais, para ocupar mais o tempo. Mas quando eu era menino, eu fui cambono.
Eu tô na doutrina há muito tempo. Aliás, eu fiz uma escolha na escola classe em Brasília, quando nós chegamos aqui. A professora disse, olha, vocês estão num colégio, aqui é diferente, é a capital, aqui tem pessoas de todo lugar, de origem e tal, nós vamos ter aula de catecismo, né? Escola pública, escola classe 308. Então, quem for católico vai ficar nessa sala, que eu imagino que é a maioria. Quem na época era protestante, quem for protestante vai acompanhar a professora tal. E essa senhora foi saindo da sala, Dona Ondina, lembro bem disso, toda arrumada e tal, uma senhora distinta, assim, era diretora. Aí ela voltou e disse, só uma pergunta, tem algum espírita aqui? Aí eu levantei a mão. Aí os meninos, você vê alma? Você vê alma? Aí eu fiquei, levantei a mão, agora eu sou espírita. Aí eu fui para uma sala com uma professora chamada Dona Lenice. Aí quando eu cheguei em casa, falei, mãe, sou espírita. Ela falou, meu filho, e você está gostando? Eu digo, não sei, tive a primeira aula hoje. E assim, depois minha mãe começou a ter problema de mediunidade e acabamos no início da comunhão espírita, no Barata, chegando aqui. Bom, e eu nessa época também fui cambono, ajudante de Preto Velho. Tinham 2 médiuns que iam lá em casa às quartas-feiras, onde fazia o trabalho e tal, e eu preparava todo o material deles, né? Pemba, marafos, pontos, tudo, eu sabia tudo isso. Cachimbo, eu que preparava tudo. Esse médium só incorporava comigo sentado num banquinho e ele lá, ele vinha e tal, incorporava, aí eu entregava o cachimbo e pá. Quando foi um dia, olha o que é causa e efeito. Quando foi um dia, ele virou para mim e disse, Cafrioto, ele me chamava de Cafrioto. Acho que Cafrioto era alguma coisa carinhosa com criança. Cafrioto, eu vou lhe dar um cachimbo. Toda vez que você estiver agoniado, dá 3 baforadas nele. Não é para fumar, não. Dá 3 baforadas e me chama que eu venho lhe ajudar. Peguei esse cachimbo e guardei e tal. Aí eu estudava no Colégio Marista, nessa época. E o Colégio Marista tinha a coleção FTD Teorema. Teorema é o seguinte, ou você sabe ou não sabe. Não estuda meio teorema, não. Ou você fecha a equação ou desista. E eu não gostava daquilo. Prova, teorema. Aí meu pai me levava para o Marista, né? Aí eu fui lá, peguei o cachimbo, 3 baforadas, Preto Velho e fui embora. Tranquilo, confiante. Tudo. Todo, vai tal. Aí o irmão Lino, que era o padre de matemática, entregou a prova. Eu só consegui responder correto o meu nome e o número da turma. E eu fiquei a aula toda assim. Cadê o preto? Velho, cadê você? Você me enganou? Que conversa é essa e tal? E eu naquela ansiedade, suava mais do que pano de cuscuz. Aí fui para casa numa decepção, pensando, quarta-feira, quando chegar aqui, eu vou... Aí, quarta-feira, quando chegou o seu Afonso, que era o médium, incorporava um senhor e tal, tomava sempre um cafezinho antes, aquela conversa do receptivo lá em casa, que era feita em casa, os trabalhos. Aí ele foi lá, eu já estava cobrando, era dele. Estava louco esperando. Aí entramos lá no quarto, botei o tamborete, botei o toco dele ali, o tamborete dele e tal, peguei aquela pasta, sacolona, tinha tudo. Quando ele incorpora, aí ele pegou o cachimbo que eu entreguei a ele, não era o meu. Ele pegou o braseiro, botou na boca, o braseiro, e soprava assim para mim. Aí vinha aquele fumaceirão em mim, assim, ele me fitando assim, fundo do meu olho. Aí ele disse assim, Cafrioto, deixa eu falar um negócio para você. Aquele negócio que você não sabe, Preto Velho sabe muito menos. Eu disse, quando der a pitada, é para clarear a cabeça sua com o trabalho que você tinha que ter feito de estudar. Causa e efeito, tá aí. Não tem milagre, não tem milagre. Você que está me ouvindo, não espere milagre. Faça enquanto é tempo. Perfeito, João, que bacana. A gente quer agora, antes de eu agradecer a sua presença aqui, vamos falar desse teu trabalho, que é o Instituto Ana Leal, Brasil Sem Dor. Você trabalha com jovens que se automutilam, né? E a gente tem essa cartilha Sim. que você mandou fazer, tá muito bonita, com algumas... tem um texto aqui muito bacana, como cuidar da dor emocional, a autolesão, importância dos hábitos saudáveis, busca de ajuda profissional e apoio, né? Cenário da violência infantil no Brasil.
As pessoas que quiserem ter acesso a esse material e ao seu trabalho, Sim. explica um pouquinho. Nós temos disponibilizado aqui para a comunhão, já há muito tempo, todas as produções que a gente faz de cartilha, né? Nós costumamos atender aqui, quando somos procurados no atendimento fraterno. Por um jovem, por exemplo. Sim, aí a gente atende, pais, o que for, agonia. E nessa própria cartilha tem o meu celular pessoal. Está aí escrito, porque quando a pessoa às vezes precisa de alguma coisa, a gente está disponível. É um trabalho voluntário, é um trabalho que aqui tem psicólogos e psiquiatras, amigos que se colocam à disposição também para escrever, botar matérias, né? E isso tudo com o objetivo de que a pessoa consiga tirar essa angústia, porque quando nós falamos de automutilação, ideário suicida, são transferências de dor emocional. A pessoa não suporta o processo, aí ela faz o quê? Ela vai se mutilar. Se mutilando é uma transferência, é como se estivesse passando aquela dor para uma dor efetiva na sua estrutura física. Tudo bem, o que a gente não pode permitir é que isso se torne crônico e depois passa a ter o ideário suicida, Exato. que é o pior dos mundos. Você querer sair da vida antecipadamente num ato de extrema angústia e ilusão. Então eu costumo dizer o seguinte: procure sempre uma ajuda. Às vezes você está ao lado de uma pessoa que ela, se você nem perceber, ela pode ser essa ajuda. Converse, dialogue, procure um local. Nós temos aqui na comunhão alguns trabalhos específicos, inclusive, de atendimento a dependentes. Procura aqui o atendimento fraterno, que o atendimento fraterno faz o encaminhamento e solicita a nossa participação. Não é? João, posso dar o seu telefone? Pode, sem problema. Então, o seu telefone é o 61 999 82 3212. Então, Exatamente. pessoas de fora de Brasília que quiserem conhecer esse trabalho podem entrar em contato com você, de repente receber essa cartilha. Nós e alguma mandamos via orientação. PDF. Perfeito. Eu tenho feito isso, às vezes pessoas em escolas públicas de outros locais, onde eu viajo, eu levo. Boto num hotel, boto não sei aonde. Certo. Ou seja, a ideia é que você dê chance para alguém. Divulgando, né? Divulgando. Aí às vezes não é nem a pessoa, ela olha e diz, peraí, esse negócio aqui, poxa, eu tenho um amigo que está com essa agonia. Então, você vai e ajuda. Porque não é uma situação incomum, Não, gente. hoje, É por isso, eu vou né, só também, dar um né? dado da Organização Mundial da Saúde, que eles têm um trabalho de pesquisa muito sério. Olha, eles falam que 20% da população do planeta está nessa onda. Nossa. 20%, vamos pôr 8 bilhões, nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões Nossa. de espíritos encarnados em situação de risco. Exato, de extremo sofrimento. Sofrimento. É muita coisa. Sim. Então, isso tudo, aí é que está. É a solidariedade. Cabe a nós. É o uso da lei de causa e efeito a nosso favor. Exato. Exatamente. Contabilidade dita pelo Cristo. Vai lá, rapaz, faz uma coisinha positiva e não precisa dizer para ninguém não, porque a pior coisa do mundo, outro dia eu estava brincando, que quando a mão direita faz não saber a esquerda é difícil, só se você amarrar. Porque a gente tem uma tendência de dizer, olha como eu sou bonzinho, como se existisse uma figura, né, específica no universo olhando ou preocupado com esse ou aquele gesto teu. Isso é um problema seu. Exato. João, super obrigada pela sua a presença. Foi muito esclarecedor o nosso bate-papo. Sim. Eu acho que quem nos assistiu, a gente espera que tenha entendido melhor como funciona de uma maneira prática. Porque às vezes a gente teoriza e a pessoa, como é que eu coloco isso dentro da minha vida? Então é para cada um que assistiu aqui fazer esse exame de consciência. E é um processo, né, gente? Não estamos falando que a partir de amanhã a gente se transforma. Não, nós todos estamos aqui tentando fazer essas modificações no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, né? Aqui e aqui também, para que a gente possa ter um futuro melhor, né? Não só nessa vida, que nós estamos colhendo muita coisa do passado que nem queremos saber, mas
para as próximas, que tudo seja mais leve. Miriam e Thelma também, muito obrigada. A gente vai ao ar quintas-feiras, 18h45. Muito obrigada, até semana que vem.